Oi, meus amores. Eu recebi uma pergunta bastante interessante, inbox, né? E a pergunta é em relação à cura dos traumas, à cura emocional. Lendo o material de Sandor Ferenczi, até eu estou olhando aqui para ver se eu acho um livro dele fácil para mostrar para vocês. Aqui está na minha estante, tem um aqui. Sandor Ferenczi, esse aqui é um dos livros dele, que é o autor que o autor principal, né, das minhas leituras, Freud e Sandor Ferenczi. E em seguida eu tenho aí a Melanie Klein e o Winnicott, né, que forma aí toda a parte da minha leitura psicanalítica, principalmente. Então, veja, com esse material do Sandor Ferenczi, depois de ler, eu tenho um hábito muito forte, assim. Sempre que eu leio uma página, eu tenho o hábito de pegar um lápis e desenhar no cantinho da página o que eu entendi daquela fala, mais ou menos isso. Faço bonequinhos, faço desenhos, porque às vezes eu simplesmente pego o livro, dou uma olhada e digo, é aqui que está aquele material que me ajuda a compreender melhor. Porque a psicologia, e principalmente a psicanálise, é um tanto assim, muitas vezes, questões até filosóficas, né? E há uma abstração muito grande. Então, quando eu trago isso para o desenho, fica mais fácil de fazer sentido. Então, ao ler o material do Ferenczi, algumas pessoas falam Ferenczi, outros falam Ferenczi. Depende, assim, de onde você fez essa leitura. Então, na Europa, fala muito Ferenczi. Aqui na América, Argentina, esses países falam Ferenczi. Brasil fala muito Ferenczi. Então, tanto faz aí, tá? Diria assim. Depende do local que você está nessa pronúncia aí. Então, eu fiz esse desenho aqui para vocês, que vocês podem reparar, é de uma espiral, para a gente poder falar um pouco a respeito dessa questão da cura. Porque, vejam bem, se eu falo da área da medicina e essa pessoa começou a nascer um nódulo, por exemplo, não sei onde, no corpo, né? Próximo do cérebro, por exemplo. E agora isso está ali incomodando e tal. Ele vai para uma cirurgia, retira, faz aquele tratamento e pronto. O médico diz, não vai voltar, não é o tipo que volta, está curado, acabou. A cirurgia, né, cura. Mas para nós, aqui na psicanálise, é um processo bastante interessante, né? Vejam, quando nós não trabalhamos a nossa vida emocional, quando nós não trabalhamos, né, as questões do nosso psiquismo na análise, né, então a gente compreende muito pouco a respeito da própria vida. E para nós temos que fazer um estudo a respeito da nossa história de vida para compreender tudo o que se passou, compreender o nosso psiquismo, entender qual estrutura psíquica eu tenho, como, né, a minha estrutura se desenvolveu e identificar essa estrutura psíquica. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando de tipos de personalidades, eu estou falando de uma pessoa mais neurótica ou psicótica, né? Essa estrutura, como que se organizou um transtorno borderline, por exemplo, né? Então, vejam. Então, identificando essa estrutura, eu começo a desenvolver também esse trabalho a respeito daquilo que eu preciso compreender em relação às minhas progressões traumáticas. Quando eu falo de progressão traumática, eu estou falando muito de comportamentos pós-trauma, em função dos traumas. Para quê? Porque quanto mais eu vou compreendendo tudo isso, mais eu vou conseguindo ter a administração do meu dia a dia, dos meus pensamentos. Não significa que eu vá esquecer os meus traumas, mas eles vão parar de me afetar tanto. Eles vão parar de afetar
nas minhas decisões, nos meus comportamentos, e a maioria afeta de forma até inconsciente. Muitos dos nossos comportamentos estão ligados diretamente aos nossos traumas, né? E a gente às vezes nem tem lembrança. Eu até quero gravar de novo um vídeo a respeito disso. Nem temos a lembrança daquele trauma, porque houve uma repressão, né? E está no nosso inconsciente. Mas o que é interessante? Então vamos pensar aqui no início dessa espiral. Então, às vezes, eu faço 1 ano de terapia, por exemplo, e eu consigo dar uma volta nessa espiral, compreender muita coisa, elaborar. Então, eu tenho um momento de elaboração de muita coisa. E já me sinto bem, e muitos comportamentos que eram em função dos meus traumas, eles já começam a se modificar. Mas eu continuo em tratamento e dou mais uma volta nessa espiral. E aí eu consigo mais elaborações, ok? Conforme eu vou trabalhando, eu vou conseguindo novas elaborações. Aí tem um fato muito interessante que tanto a gente observa na clínica, como isso fica bastante claro ao ler todo o material de Sandor Ferenczi, tá? E a princípio, o meu psiquismo, ele vai me liberando aquilo que eu consigo trabalhar naquele momento. Ele vai liberando conteúdos que eu ainda me sinto segura, né, para ir trabalhando. Mas conforme eu vou crescendo nessa espiral, novos conteúdos vão aparecendo. E não é porque o meu trabalho de 1 ano anterior ou 2 não teve sentido, não valeu, vamos dizer assim, não chegou ao objetivo. Porque você pode pensar assim, puxa vida, mas eu estou na terapia já há 4 anos e volto aqui nesse ponto, porque na espiral a gente pode pensar em cada ponto e às vezes é o mesmo tipo de conteúdo. Só que tem um detalhe, você está na espiral em momento muito superior ao primeiro momento de elaboração. Então, conforme nós vamos trabalhando, nós vamos nos tornando cada vez mais com autoconhecimento, com condições de dar conta, né? E ter mais qualidade de vida e dar conta de tudo isso que me envolve. Diminuindo aí a pulsão de morte, tá? Escolhendo formas de comportamento e de vida muito mais assertiva, né? Tem um autor que é o David Maldasky, que é muito legal, ele fala sobre correntes psíquicas, né? Ou seja, é como se fossem grupos de forma de se comportar. Falo de comportamento, eu não estou falando só da minha ação, mas eu estou falando dos meus pensamentos, da forma de enxergar o mundo, tudo isso. Eu estou me referindo a esse ser que vai se modificando. Pode ser que eu receba alta da minha análise, mas 2 anos depois eu posso ter um novo gatilho para uma situação. E aí o que acontece? Eu volto para a análise e eu posso pensar, nossa, eu regredi, nossa, eu nunca cresci. Não, você está com uma nova demanda nessa espiral. E agora, esse conteúdo que você passa a elaborar agora, você jamais conseguia elaborar no início dessa espiral. Compreende? Bem no início, você vai dar conta daquilo que é possível. Ou seja, quanto mais você vai trabalhando o autoconhecimento, lendo bons livros, entendendo como funciona o psiquismo, assistindo os nossos vídeos aqui, mais você vai dando volta nessa espiral, mais você vai crescendo e mais você vai conseguindo, usando a linguagem do David Maldasky, correntes psíquicas mais assertivas para a sua vida. E com isso, menor sofrimento, né? Com essas demandas todas. Então, assim, nós não vamos usar a palavra cura, mas nós vamos falar desse crescimento, desse autoconhecimento, da organização do material inconsciente, por exemplo. Porque quando eu falo de elaboração,
eu estou falando de uma reorganização de conteúdos traumáticos que estão no meu inconsciente e que são eles que afetam o meu dia a dia. Então, nós vamos falar de crescimento constante. E é por isso, muitas vezes, que alguém fica vai para um psicanalista 2, 3, 4, 5 anos. E ele podendo manter essa relação com o psicanalista 10 anos. Por quê? Porque ele está alcançando, dentro dessa espiral, novas elaborações e muito mais qualidade de vida no que diz respeito a esse ser como um todo. Tá bom? Respondi? Ó, beijo no coração e até o próximo. Já é, filho? Agora.